Olá, eu sou o Dr. Luiz Rasante Júnior, médico e trabalho com medicinas energéticas, medicinas baseadas em energia. E hoje vamos trazer para vocês medicina chinesa e acupuntura. Eu fiz uma pós na Escola Paulista de Medicina com o Dr. Isao Yamamura, que era um médico ortopedista e que desenvolveu a medicina chinesa e a acupuntura lá no Hospital São Paulo. E foi muito importante ter feito essa pós-graduação. Foram 3 anos, trabalho até hoje com acupuntura. E as pessoas têm medo da acupuntura porque têm medo das agulhas, mas é uma coisa que vai muito além, porque a medicina chinesa em si, essa medicina chinesa é uma medicina antiga, de 6.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo, que se falava já dessa medicina, né? E os antigos médicos chineses, eles conseguiam enxergar os meridianos que circulam pelo corpo. Porque é como se tivéssemos assim, temos um corpo físico, mas temos um corpo energético também, um corpo de energia que está circulando, todas as energias estão circulando. Assim como o sangue circula pelo coração, existe energia circulando por meridianos. Meridianos são pequenas veias energéticas que tem no corpo inteiro. Então, eu falo que nós temos meridianos gerais cerca de 120, 60 de cada lado. À direita 60, à esquerda 60 também. E esses meridianos carregam a energia para o corpo todo. E outra coisa que é bem interessante é que cada órgão nosso tem uma emoção pela sua responsabilidade, vamos dizer assim. Cada órgão é energético, né? Então, por trás do coração físico tem um órgão, um coração energético que é feito com energia e que está nutrindo o coração físico. O coração é o órgão da alegria, né? Mas também é o órgão da ansiedade. Nós também, quando ficamos ansiosos, temos aqui uma sensação no meio do peito. Nas mulheres, o coração como órgão de sensibilidade, órgão do sentir, né? Porque o sentir é aqui no coração, por isso que as pessoas, quando vão falar, estou sentindo uma coisa, põe a mão em cima do coração. E nos homens, esse órgão do sentir, por conta de termos sido mais reprimidos na infância do que as mulheres, nós temos, teoricamente, esse órgão, ele fica fechado, né, e depois temos que fazer um trabalho para que o órgão se abra novamente, para que a sensibilidade fique aqui nessa região. Isso é uma coisa muito interessante porque o fígado, por exemplo, e tem um ciclo que eu estou fazendo um movimento aqui, depois quem assistir na Vibe, pela câmera vai ver o movimento que eu estou fazendo, que é o movimento de um relógio que fica da direita para a esquerda, circulando todos os órgãos. Todos esses órgãos estão ligados entre si. Então, por exemplo, o nosso baço, pâncreas e estômago vem depois do coração. É o órgão que está relacionado com nossos pensamentos, com preocupações. E depois nós temos um outro órgão que são os pulmões, que estão relacionados com tristeza. Depois nós temos os rins energéticos, que estão relacionados com medos. Depois, fechando o ciclo do outro lado, nós temos fígado e outros órgãos que também são relacionados aí com raiva, né, com a emoção da raiva, e depois volta para o coração. Então vocês vejam, a gente fala que o fígado é mãe ou pai do coração, nesse ciclo de energia. Uma pessoa que passa muita raiva, passa toda essa raiva para o coração, e aí pode fazer então um acometimento físico, pode fazer um infarto, por exemplo, né? Porque como o coração é o órgão que cuida dos vasos que são veias, né?
Então, ou artérias. E o que significa? Que se essa energia do fígado vai para o coração, pode causar uma vasoconstrição, ou seja, o fígado cuida dos músculos, dos tendões, né? Então, o que acontece? Pode ter uma contração desses músculos e um fechamento da artéria que fornece sangue para o coração. Então, vocês vejam que morrer de raiva é possível. Tem muitos casos na história mostrando que as pessoas que passaram por um momento de muita raiva acabaram infartando. Isso é uma coisa muito comum. Ou tiveram um derrame, né? Fizeram um derrame de alguma maneira porque extravasou o sangue por alguns vasos. Então vocês vejam que essa parte energética ela é super importante. Quando a gente fala de medicina chinesa e acupuntura, as pessoas ficam só com medo das agulhas, né? Não, a agulha quase não se sente quando você faz acupuntura, porque nós já sabemos onde estão os pontos de acupuntura nos meridianos, e se passarmos a mão em cima do ponto, nós sabemos até onde que é o centro do ponto, onde que é a região onde que deve ser inserida a agulha de acupuntura. E nós conseguimos, por exemplo, tratar coisas que hoje em dia, falo hoje em dia na modernidade, né, acabam sendo doenças muito importantes, como ansiedade, né? As pessoas hoje, se você perguntar para todo mundo que nota que dão de ansiedade de 0 a 10, eu pergunto isso para os pacientes, e eles falam, 12, 15. Eu falo, não, só de 0 a 10, quanto que é? A pessoa quer mostrar que realmente a ansiedade está muito intensa. E todo mundo está assim porque hoje nós temos muita informação chegando na nossa mente através do WhatsApp, através do celular, e esse excesso de informação acaba fazendo como se fosse assim um congestionamento na mente, né? E as pessoas ficam então muito ligadas, né? Ligadas é o sentido certo mesmo em todas essas informações. E quando a pessoa vai dormir, essa é uma outra coisa que eu sempre pergunto para os pacientes. Tem dificuldade para dormir? Sim, sempre. As pessoas agora estão com muita dificuldade para dormir porque não conseguem desligar essa mente, né? Só sabe ligar de manhã, já liga, já pega o celular, já vai para o celular. Mas a hora de desligar a mente, a pessoa não consegue desligar. Então, por isso que se fala de meditação, que é você entrar num estado onde você consiga, não é ficar sem pensar, mas que você consiga direcionar os pensamentos, deixar como se fosse numa nuvem os pensamentos e ficar no silêncio interior. E esse silêncio interior vai ser a hora principal para conseguirmos entrar no processo de sono, que é uma coisa super importante, porque esses nossos veículos, eu falo veículos porque eu lembro muito bem do Gasparetto, quando ele escreveu um livro que chamava Você é Seu Carro, né? Que esse nosso veículo aqui é o carro que a gente usa aqui, e esses nossos veículos, eles são muito especiais, né? Quer dizer, isso aqui foi feito de uma maneira que Deus fez uma coisa perfeita, é um veículo perfeito, mas se nós não soubermos como fazer para que ele continue em equilíbrio, ele vai desequilibrando, desequilibrando, desequilibrando. E aí isso pode levar a um aparecimento de adoecimentos que já não são mais energéticos, ou seja, são físicos. Porque se um órgão estiver sobrecarregado de energia, o que isso vai significar? Que sempre na medicina chinesa se fala assim, tem 2 tipos de energia. Sempre tinha um professor, o Dr. Isao Yamamura, que ele falava assim, tudo é 2. É Yin, que é menos, e Yang, que é mais. Yin é água e Yang é o fogo. Então o que acontece? Se você está com Yang no coração, isso vai causar algum estrago lá, grave, né? E aí na medicina normal só, por exemplo, arritmia cardíaca, quando a pessoa está com taquicardia, ela está com o coração batendo muito rápido,
muito acelerado. Isso está relacionado com o quê? Com ansiedade também. E o rim energético, você vê que esses 5 órgãos que eu falei de energia, eles um nutre o outro na energia, mas alguns, por exemplo, o rim tem uma relação com o coração. Isso no ciclo dos órgãos se nutrindo, e o rim energético é água, a forma de energia do rim. E o coração energético é o fogo. Então, essa água do rim, se ele tiver bem, o que ele vai fazer? Ele vai controlar esse excesso de fogo que tem no coração. Por exemplo, quando uma pessoa, e os órgãos também estão relacionados às emoções, então os rins estão relacionados aos medos. Quando uma pessoa leva um susto, por exemplo, muito grande, o que acontece? Taquicardia. O que é taquicardia? Não é ataque cardíaco, é taquicardia, que é uma aceleração dos batimentos cardíacos. O coração dispara, faz pá, 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 pá. Por quê? Porque o rim enfraqueceu a hora que a pessoa teve esse medo, e por isso que ela teve esse disparo no coração. Então vocês vejam que a medicina chinesa explica tudo isso, como que esses órgãos estão dessa maneira atuando, né? Então, e tudo é perfeito. Por exemplo, o ritmo do dia e da noite, né? O que acontece? Como nós somos animais, entre aspas, desenvolvidos, que temos alma e espírito e tal, mas nós somos animais de hábito diurno, pelo menos a grande maioria de nós dorme durante a noite e acorda de manhã para trabalhar. Mas eu estou falando grande maioria porque tem pessoas que trabalham em turnos da noite, e isso foi muito comum durante muito tempo nas indústrias. A indústria automobilística tem turno à noite. Mas então, quando nós acordamos, a energia chega, esse é o ritmo, é um relógio biológico que nós temos. A energia chega primeiro no intestino grosso às 5 horas da manhã. Quando é 5 horas da manhã, a energia chegou no intestino grosso e fica das 5 às 7. Por isso que o intestino tem que funcionar pela manhã, porque a energia chegou lá já para fazer ele funcionar. Quando é 7 horas da manhã, essa energia chega no estômago, e aí que vai ter uma liberação dos componentes ali do ácido clorídrico e alguns componentes que vão fazer com que você já fique preparado para a digestão, né? E depois do estômago, quando é 7 até as 9 da manhã está no estômago, e às 9 horas da manhã até as 11 está no pâncreas, que é um outro órgão que é importante, que vai produzir as enzimas que vão digerir o alimento que você conseguiu ingerir logo pela manhã. Minha família é italiana, eu tenho cidadania italiana por conta disso, meu avô era italiano, e na Europa, na Itália, por exemplo, eles falavam assim, que a primeira refeição tinha que ser de rei, a segunda refeição tinha que ser de príncipe e a terceira refeição tinha que ser de mendigo. Ou seja, eu tive uma avó também, que não era italiana, mas que era austríaca, e ela almoçava de manhã. E eu aprendi, porque eu ficava lá na casa dela, aprendi a almoçar de manhã. Então, até hoje eu almoço logo pela manhã. As pessoas acham estranho, né, almoçar de manhã, mas você vai, por exemplo, ver o café da manhã dos americanos, ovos com bacon, né? Por quê? Porque é um alimento que dá muita energia para trabalhar. O que nós não podemos fazer é jantarmos à noite. Muita gente trabalha o dia inteiro agora nessa correria que está o mundo, e chega em casa e não come nada o dia inteiro, fica comendo só, beliscando uma coisinha aqui, uma ali e tal, e quando chega em casa faz um prato enorme, pega lá carne, um monte de coisa, e come tudo aquilo e vai tentar dormir com aquilo dentro do estômago. É impossível, né? Porque hora de dormir não tem que ter nada lá. A fábrica tem que estar desligada já. Então, como que uma pessoa vai dormir com um monte de alimento no estômago? Então, isso é uma coisa que teria que ser mudado, né? A gente orienta os pacientes para que passem a se alimentar bem pela manhã
E depois, mesmo que a pessoa queira comer ovos pela manhã, tá ótimo, porque vai ter bastante energia, né? E as coisas cruas, por incrível que pareça, né? Elas têm uma forma de energia dentro, por exemplo, uma salada de alface, é o que todo mundo come, né, no Brasil, de rúcula, de qualquer coisa, ou frutas, elas têm muita umidade, que é uma forma de energia que está dentro do vegetal, que foi absorvido da natureza. E essa forma de energia, se a pessoa comer muito tarde, então tem gente que fala assim, ah, eu comi uma coisa bem leve à noite. Fala, o que você comeu? Ah, comi uma salada e uns tomates e não sei mais o que. Quer dizer, isso que a pessoa comeu durante a noite é mais pesado para digerir esses vegetais crus, porque vai ter que ter uma digestão desse vegetal para ser absorvido pela parede do estômago. E essa absorção à noite não é muito boa. Então, à noite o ideal é que se coma a refeição lá do mendigo, né? Mas tem que ser de coisas cozidas. Se quiser comer alguns legumes cozidos, uma fruta cozida, alguma coisa desse tipo, e nenhuma proteína, não comer gordura nem proteína, porque senão aquilo vai ficar ativando a mente e a pessoa não vai conseguir dormir. Então, a gente começa a tratar a insônia através de uma orientação de como que a pessoa vai se alimentar durante a noite para ela poder ter um sono mais suave e tranquilo, para deixar lá o carro estacionado, porque quando nós dormimos, o espírito e a alma, eu falo espírito e alma, porque a gente não tem só alma, né? Na nossa religião, a minha religião de base, a religião católica, fala que nós temos uma alma, mas pela antroposofia de Rudolf Steiner, ele fala que nós temos o espírito, que é o nosso eu, e a alma é uma parte nossa que está relacionada com as emoções, tanto que ele fala que os animais têm, todos os animais, né, o gado, qualquer animal, ele tem o corpo da emoção. Por isso que o cachorro, o gato, eles têm emoção, né? Eles têm ciúmes, eles têm raiva, eles têm todas essas coisas. Mas eles não têm o eu, que é o espírito que comanda, teoricamente, todo esse corpo energético, vamos dizer assim. Então, nós temos o eu, nós temos, teoricamente, a intuição, né? E essa intuição que nós temos, ela vem através desse corpo energético, através do nosso espírito. É o nosso espírito que nos dá essa característica, né, de termos um pensamento em relação a todas as coisas. Porque se a gente não tiver o espírito dominando o corpo das emoções, que é a alma, a pessoa vai ser aquela pessoa que vai explodir e vai fazer coisas que não deveria fazer. Mesmo hoje a gente vê muito isso no trânsito, né? As brigas de trânsito, as pessoas que saem do carro e vão bater nas outras pessoas. É porque o eu dela não está conseguindo dominar essa animosidade, né? O espírito deveria estar controlando essa animosidade, mas a pessoa não consegue fazer isso. Então, nós conseguimos, então, através da acupuntura, melhorar a parte energética dos órgãos, melhorar, então, um fígado que está muito debilitado, que está com muita energia de fogo, muito yang, que pode estar causando essas coisas, um coração muito debilitado também. E uma coisa que é importante, por exemplo, as pessoas que estão com os rins energéticos, que o rim está relacionado com medos, né? Como todo mundo hoje tem muito medo, então as pessoas estão com os rins energéticos muito debilitados, e isso faz com que não tenha energia para fazer as coisas. Então, por exemplo, uma coisa que a acupuntura, que isso eu aprendi não só com o Dr. Isao Yamamura, mas com dois mestres que eram de Nice, da França, que um deles era Nguyen Van Gui, tive muitas aulas com ele. Ele era um chinês que morava na França, e o outro era um outro médico que ainda está vivo até hoje, que ainda dá cursos para a gente, é o Tran Viet Sun,
que também ensinou muitas coisas para a gente. E uma coisa importante que eles ensinaram é que hoje, por exemplo, as mulheres estão querendo engravidar cada vez mais tarde. E antigamente se falava assim, a idade ideal para a mulher engravidar é dos 16 aos 24 anos. Depois disso já era considerada gestante idosa. Mas hoje as mulheres com 45, 50 anos vão fazer inseminação, fertilização in vitro. Para isso precisa ter energia do rim. Então eu aprendi técnicas com esses médicos chineses, aí vietnamitas, técnicas de fazer com que a energia chegue até o útero e até os ovários e que a pessoa consiga engravidar, e tem que fazer um trabalho durante essa gestação, essa gravidez, um trabalho de energização dos órgãos para que o bebê seja energizado também, para que não aconteça de essa gestação ser interrompida por conta de falta de energia, porque então é uma técnica que se usa também da medicina chinesa para ajudar as mulheres a engravidarem e para ajudar a manter a gestação mesmo com essa idade. Então, vocês vejam que tem muita coisa a se fazer com a técnica da medicina chinesa. E não existe só a técnica de colocar agulhas, né? Tem outras maneiras também. Sabendo onde estão os pontos de acupuntura, pode-se fazer pressão nos pontos. Isso se chama acupressão, que é uma acupuntura com pressão. E tem uma outra técnica também que a gente usava bastante antigamente, que se chama moxa, com X, M-O-X-A, mochabustão. Isso significa o quê? Aquecia-se uns bastões, que antigamente eram de artemísia, que tem um cheiro específico, e aquecíamos alguns pontos que são para aumentar a energia energia água do corpo. Então, a pessoa quando está com a energia do rim enfraquecida e não consegue engravidar, a gente aquece esses pontos, faz aumentar essa energia aí sim a pessoa fica apta a engravidar, porque ela está com bastante energia agora para fazer a gestação, né? Então, isso é uma coisa super importante que deve ser observada. E é interessante que na medicina chinesa também, eu estou fazendo aqui um gesto aqui, que depois vocês podem ver pela parte gravada aqui pela Vibe. Aqui na artéria radial, onde tem o dedão, tem uma artéria que passa aqui, que é a artéria radial, e nós conseguimos fazer através da percepção de alguns pontos aqui, que tem 3 pontos específicos, nós conseguimos fazer o diagnóstico se a pessoa está com essa energia muito baixa do rim e por isso que não está conseguindo engravidar. E depois que vamos fazendo o trabalho de acupuntura, de mochabustão, nós já verificamos imediatamente após o trabalho, após fazer a acupuntura e fazer a mochabustão, a gente já coloca a mão no rim e esse rim já está energizado. Então a gente já sabe que o trabalho realmente foi efetivo, esse trabalho que fizemos. Tem várias formas através de algumas outras coisas que podem ser ministradas por homeopatia, por antroposofia, medicamentos antroposóficos também, que também vão melhorar, né, esse aspecto do rim energético, né? E fazendo isso, então, conseguimos fazer com que a pessoa leve a gestação adiante, mesmo com mais idade. Isso é muito comum. Tive centenas de pacientes, de mulheres que fizeram isso e que engravidaram. E mesmo a mulher fazendo a fertilização in vitro, que é essa que se faz agora, pegando o espermatozoide e o óvulo fora do corpo e faz a união e depois recoloca dentro do útero, mesmo fazendo essa fertilização in vitro, se não tiver energia, não vai para frente a gestação. Então, por isso que tem que estar fazendo esse trabalho o tempo inteiro de energização por conta disso, porque assim nós teremos a certeza absoluta de que a pessoa vai conseguir gestar. E é uma coisa interessante também,
que através do pulso, isso eu aprendi com esses médicos também, que são esses médicos chineses, que eram lá de Nice, né? Aprendi a ver pelo pulso quando a pessoa está grávida. Dá para sentir no pulso se a pessoa está grávida. Então, eu pegando o pulso, eu falo, está grávida porque fica um pulso específico, assim. Não é o pulso acelerado ou lento, não é isso. Mas é a forma como o pulso funciona, porque ele tem como se fosse alguma ondulação. E através dessa ondulação, se ela for em picos, sabemos que tem um embrião masculino. E se for de ondas, sabemos que é um embrião feminino. Eu tive uma paciente que estava grávida de gêmeos. Eu falei, tem um embrião masculino, tem um filho masculino, né? E depois ela fazendo o exame genético acabou descobrindo que tinha gêmeos e um era masculino realmente. Bom, isso que eu queria passar para vocês da medicina chinesa, da acupuntura. Muito grato pela vossa audiência. Toda semana estaremos aqui às terças-feiras. Telefone para consulta 11 4229 3366. Esse é o telefone fixo, onde nós fazemos a marcação das consultas. Então vocês aproveitem, liguem para esse telefone. Vou deixar também um WhatsApp para vocês aqui, que esse é 96810 2230, 96810 2230. Esse é o WhatsApp do consultório e o fixo é 11 4229 3366. Muito obrigado pela vossa audiência e toda semana estaremos trazendo aqui para vocês informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, tá bom? Muito grato pela vossa audiência. E mando um grande abraço para todos que estão nos ouvindo e agradeço aqui o pessoal da técnica aqui da Rádio Vibe Mundial por nos orientar, e muito agradecido, e boa semana para vocês, e nos falaremos em breve na próxima semana. Grande abraço, até mais, tchau.